Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Meu nome é Renato Rodrigues e estou trazendo mais um pré-jogo aqui para vocês do meu canal do YouTube. Antes de mais nada, já se inscrevam, deixem um like, compartilhem esse vídeo para alcançar mais pessoas. E claro, sigam minhas redes sociais também, Instagram e TikTok, onde eu estou mais ativo por lá. Eu sempre falo que eu vou voltar com pós-jogo, nunca volto, então vocês já sabem, vocês não realmente não esperam um pós-jogo meu, mas eu vou tentar, tá? Eu sempre falo isso, mas eu vou tentar trazer um pós-jogo para vocês. Bom, vamos lá. 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Hoje o Santos enfrenta o Sport dentro da Vila Belmiro, em um jogo onde, na teoria mesmo, é um jogo relativamente fácil para o Santos. Vai jogar contra um Sport já rebaixado, um time que não tem pretensão nenhuma no campeonato e só joga para cumprir tabela, enquanto o Santos está lutando pela sua vida. E hoje é um jogo extremamente importante por dois motivos. Primeiro, para o Santos sair da zona de rebaixamento, e segundo, para o Santos retomar sua confiança, porque esses 3 pontos são extremamente importantes em uma rodada onde o Santos enfrenta o adversário mais fácil do campeonato, né? O adversário que já está entregue, um adversário que não briga por nada, e para o Santos é o jogo da vida. Se o Santos não vencer hoje, o Santos pode sim já estar declarado como um dos rebaixados, tendo em vista que o Fortaleza venceu um jogo muito importante contra o Bragantino fora de casa e tem 37, um ponto a menos do que o Santos. O Vitória joga em casa contra o Mirassol na próxima rodada e o Internacional enfrenta o Juventude, praticamente num jogo direto que pode definir a vida do Juventude e a vida do Internacional. Então, para o Santos vencer o Sport hoje é obrigação. A palavra é essa. O Santos que, segundo o nosso querido jornalista Lucas Musetti, o Santos deve jogar com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Ivaldo e Souza, no meio de campo com William Arão, João Schmidt, Neymar, Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Eu quero comentar sobre a situação do Tassiano antes de falar sobre a escalação do time. O Tassiano parece que pediu para não jogar no jogo de hoje, porque por conta da torcida. Essa é a verdade. A torcida faria pressão por qualquer coisa que ele fizesse, a torcida ia se irritar, ia brigar. Enfim, o Tassiano se escondeu do jogo, essa é a verdade. Ele está se escondendo, se omitindo da pressão. É óbvio que a torcida pega no pé? Pega no pé. Mas a torcida tá pegando no pé com razão. O ano do Tassiano é terrível, o Tassiano não acerta nada e pouco ajuda o Santos quando necessário. No jogo contra o Internacional ele foi um dos piores em campo. Para mim ele só não foi pior que o Mike, tá? Para deixar bem claro. E a única coisa que ele fez de bom foi uma falta no final do jogo que ele impediu um contra-ataque, né, em cima do Gustavo Prado do Internacional, se eu não me engano. De resto, ele não conseguiu finalizar. Inclusive, ele erra uma finalização num passe muito bom do Bom Tempo, tá? Claro que a finalização ficou difícil pelo ângulo que ele tava, mas ele podia ter pelo menos acertado o gol com o goleiro Rocher fazendo alguma defesa. Nem isso ele conseguiu. Então, o Tassiano vive uma fase tenebrosa, não vale os 35 milhões que o Santos pagou nem de longe. E teremos Tiquinho Soares de titular. Isso porque o Lautaro tá fora. E também não justifica o Lautaro ser titular também. O Lautaro corre, mas só o Lautaro tem raça. O que a gente precisa é de centroavante que faça gol. E nessa temporada nós não tivemos. E a nossa única esperança, vale lembrar, que o Marcelo Teixeira vendeu o Luca Meireles, que agora tá arrebentando lá no Shakhtar Donetsk. Mas a opção de Chiquinho Soares é justamente para a gente ter uma referência que pode ser muito importante contra a equipe do Sport, né? Um cara brigador lá na frente, tendo dois pontas abertos, um Neymar como um camisa 10 e articulador. Tendo em vista a condição física do Neymar, eu não sei como o Neymar vai estar fisicamente para esse jogo. Seja arriscado colocar ele como um 10. Mas a gente só vai saber dentro de campo às 9h30 da noite. Eu não sei como é que vai estar a condição física do Neymar, mesmo com o joelho dele não estando 100% e ele jogando no sacrifício. Mas é importante a gente ter um cara como esse num jogo desse, que é super importante. O Santos hoje pode ser que aconteça dois cenários, tá? No jogo contra o Sport. Um cenário que o Santos faça um gol muito cedo,
ganhe confiança, amasse o Sport do começo ao fim, vença com autoridade, ou que para mim é o mais provável, o Santos demora para fazer um gol e se complica na partida. E esse é um cenário que acho que é o mais provável de acontecer, porque o Santos tem muita dificuldade para jogar contra adversários que precisa propor jogo. Contra o Vitória, o Santos perdeu. Contra o Fortaleza, o Santos com muita dificuldade para propor, deixou o Fortaleza ser melhor no jogo em muitos momentos e quase perdeu a partida. A gente pode citar partidas em que o Santos não tinha que propor e foi melhor. Contra o Cruzeiro, o Santos fez um primeiro tempo péssimo, mas no segundo tempo não precisou propor jogo. Foi no contra-ataque, venceu contra o Flamengo da mesma forma. Contra o Palmeiras, aqui em casa, o Santos foi melhor o primeiro tempo. No segundo, esteve atrás e venceu o jogo. E contra o Mirassol foi diferente, o empate. O Santos foi um primeiro tempo muito bom e no segundo tempo cai de rendimento, toma o gol e depois não consegue retomar a partida. Mas o Santos... a ver como é que o Santos vai se portar hoje contra o Sport. É óbvio que o Santos vai para cima, vai querer mandar na partida, vai querer ter a bola, empurrar o Sport para trás, mas o Sport, os jogadores do Sport não estão disputando por nada, não estão competindo por nada mais. Então eles vão jogar leves, tranquilos, para eles não estão valendo de nada essa partida, então tanto faz o que aconteceu hoje. O Sport pode muito bem aprontar para cima do Santos, como o Santos tem a obrigação de ganhar e necessita ganhar e deve ganhar do Sport hoje para somar 41 pontos, ultrapassar Vitória, que tem um jogo difícil contra o Mirassol em casa, e quem sabe encostar, acho que empata em número de pontos com o Inter. Eu já não tô com o notebook ligado, apesar de estar atrás aqui de mim, eu não tô com ele ligado. Não vou fazer essa enrolação aqui para ver a tabela. Mas é um jogo muito complicado hoje. O Santos precisa vencer. A escalação, você coloca um Zé Rafael no banco para você ter mais jogadores de ataque. Você coloca um Tiquinho, abre um Guilherme, abre um Barreal pela direita, que para mim é onde ele funciona melhor, jogando pelo lado direito. E como um ponta, de fato. Mas ao mesmo tempo você volta com o Tiquinho Soares em baixa. A gente não sabe como é que ele vai se portar no jogo, porque faz tempo que o Tiquinho não joga. O Vojvoda quer um 9 como referência e ele coloca o Tiquinho. Não temos centroavantes na base também, vale lembrar que os jogadores do Sub-20 estão jogando lá um torneio no México, inclusive, se eu não me engano, jogaram ontem contra o Vélez e perderam. O centroavante do Santos era o Pedro Assis, que é um moleque que está tendo mais oportunidades agora no Sub-20, chegou a fazer um gol na competição nesse torneio, mas é um moleque que ainda precisa se provar mais no Sub-20. Então o Santos já não tem essa alternativa das categorias de base como referência, porque o único que tinha, fizeram o favor de vender. E tá complicada a situação do Santos, essa é a verdade. A gente não sabe como que o nosso 9 vai se portar. O Tiquinho Soares saindo, quem entra no lugar dele? Temos a opção do Robinho, do Roleiser no banco de reservas. Hoje o Vini Lira, que também é de sub-20, lateral esquerdo, é o reserva imediato do Souza. Então a gente não sabe se o Souza também... Óbvio que o Souza é mais acostumado com o profissional e por ser titular em grandes momentos da temporada, como ele vem sendo no segundo semestre, deve aguentar os 90 minutos. Mas vale lembrar que recentemente ele teve uma lesão, se não me engano, jogou um dos jogos com uma lesão no joelho, se eu não estou enganado. Se alguém souber, corrija nos comentários. Mas se ele não aguentar os 90 minutos, o Vini Lira vai ter que entrar. É muito bom jogador, tecnicamente, muito acima do sub-20 e logo logo deve receber oportunidades no profissional. Mas é um jogo muito decisivo hoje contra o Sport. Não sei se o Vojvoda vai querer fazer substituições como essa. É óbvio que se o Souza não tiver condição de atuar os 90 minutos, o Vinícius Lira vai ser o reserva imediato, ele vai ter que entrar e vai ter que assumir a bronca. A defesa, para mim, é os melhores que a gente tem atualmente. O Luan Pérez é o melhor zagueiro que a gente tem tecnicamente. Mas não vive grande fase. Então, Zé Ivaldo e Adonis Frias. O Adonis Frias hoje, para mim, melhor. Cresceu de produção nos últimos jogos, né? Eu reclamei bastante dele. Eu não sei se aqui no meu canal do YouTube eu reclamei bastante dele, mas vinha reclamando bastante do Adonis e tem que reconhecer que ele melhora. O João Schmidt no meio campo vem jogando melhor do que o Arão, na minha opinião. Contra o Internacional no segundo tempo, o meio de campo tem uma dinâmica diferente por conta da entrada dele, não era a favor naquele momento, mas ele muda o jogo, inclusive ele que cadencia e faz a virada no gol de empate contra o Internacional, onde o Santos recebe uma bola da direita para a esquerda, o João Schmidt pega a bola, acalma, vira com o Guilherme ou vira com a opção no lado esquerdo e o Santos produz o ataque do gol.
Então, o João Schmidt no meio com o Neymar mais à frente, e o Guilherme é aquilo que a gente tem, gente. O Guilherme é um dos melhores atacantes que a gente tem. O Vojvoda colocou todos os atacantes para jogar e ele mostrou que não, e os outros mostraram que não tem condição de ser titular. Então o Guilherme precisa ser o nosso jogador titular pelo lado esquerdo. Vamos ter opções de Roleiser e Robinho no banco. Hoje era um bom jogo para o Robinho começar como titular, eu acho. Mas eu acredito que para um segundo tempo vai ser importante ele, principalmente para pegar os jogadores do Sport com menos gás, um Santos também com menos gás, porque Neymar não deve jogar 90 minutos, acredito eu. Roleiser deve vir do banco de reservas, então o Robinho vindo para um segundo tempo também é uma alternativa muito interessante. Cara, hoje é um jogo pro Sport. Eu não sei, acredito que o Sport deve ficar atrás e o Santos deve furar as linhas. E a criatividade dos nossos melhores jogadores hoje que deve fazer a diferença. Eu, sinceramente, não espero muitas coisas, mas eu quero uma vitória. E precisamos de uma vitória nesse momento, porque são 41 pontos que no próximo podem virar 44 e quem sabe para o Cruzeiro virar 47. O Santos precisa vencer os próximos 3 jogos do campeonato, tá? Precisa vencer os próximos 3 jogos e depender de como a situação dos seus adversários vai continuar na tabela. O Fortaleza cresceu muito de rendimento, já são 7 jogos sem perder, com 4 empates e 3 vitórias. E os próximos 2 jogos no Castelão contra adversários super acessíveis. Atlético Mineiro, se eu não me engano, Corinthians e Botafogo lá no Rio, mas Corinthians e Atlético Mineiro no Castelão. E o Fortaleza pode vencer sim. E acho que o Fortaleza deve vencer esses 2 jogos, somando 37, 40, 43 pontos, o Fortaleza pode chegar. Então é muito importante vencer esses jogos, ainda mais porque Inter, que enfrenta o Vasco, e o Vitória, que enfrenta o Mirassol, são adversários complicados. O Vitória joga em casa, enquanto o Inter joga fora de casa contra o Vasco. Então, a gente pode contar com uma vitória do Vasco e quem sabe um resultado positivo para o Mirassol. Vencer para o Santos essa rodada seria essencial para despistar e jogar esses adversários para baixo, colocando no fundo do poço junto com o Santos. É uma situação complicada, eu acredito que deve sair, mas a gente só vai saber no jogo de hoje. O jogo de hoje é extremamente crucial para o futuro do Santos Futebol Clube em 2026. Bom, deixo aqui meu abraço. Sigam minhas redes sociais, Renato.RodriguesFC no TikTok e no Instagram. Segue o canal do YouTube aqui também. E boa sorte para o Santos Futebol Clube na noite de hoje. Até a próxima e tamo junto.